mais um quadro Como Virei Síndico no Condomínio em Dia. Esse quadro é para você, síndico, que quer contar a sua história, que quer inspirar, que quer emocionar outras pessoas a também seguir essa carreira e falar de novos desafios. Hoje estamos aqui com a Jeane Andrade. Muito obrigada pela participação, Jeane. Eu que agradeço, Thalita, a oportunidade de estar aqui com você hoje. Eu que sou uma grande fã do seu trabalho, né? No mundo da sindicatura você se destaca, então é uma honra para mim estar aqui com você hoje. Que bom, a honra é minha. Fico muito grata pelo seu elogio e muito grata por você ter aceito o nosso convite. Gente, eu me inspirei na história da Jeane, primeiro, porque ela é locutora. E aí, quando eu a conheci, eu disse, não, eu tenho que conhecer essa história. Por que de locutora a síndica? Explica pra gente. Na realidade, se você disser para mim por quê, né, de locutora para síndica, eu não tenho uma resposta precisa para te dar. O que eu posso te falar é que, né, comecei como locução, como radialista, né, que era a minha grande paixão, porque não é mais, tá? Hoje a sindicatura é a minha grande paixão. Mas antes de começar a sindicatura, como eu era locutora e radialista, né, eu ingressei no rádio por volta dos meus 25, 26 anos, e como eu sou muito comunicativa e eu adoro comunicação, então eu já fui logo no rádio e já tive vários programas, participei de vários programas, enfim, amava demais, né, e ainda amo, obviamente, me comunicar. E, obviamente, que depois, né, que eu me tornei síndica, eu continuei levando a comunicação também como um dos pilares para a sindicatura, porque hoje se comunicar, um síndico comunicativo, ele tem um diferencial na sua gestão, né? A comunicação é um dos pilares para que um síndico hoje consiga se desenvolver o seu trabalho e mostrar de uma forma, digamos assim, muito mais participativa, né, em assembleias, né, com essa capacidade e essa habilidade de comunicação, de resolver problemáticas de gestão de conflitos. Então, assim, a gente tem na comunicação essa expertise, assim, de lidar também no sentido da sindicatura. Então, assim, as duas coisas se englobam, mas hoje a minha paixão maior é ser síndica. E como foi que surgiu em você, Jeane, essa paixão? Porque eu acho tão natural e tão engraçado quando você fala, eu sou apaixonada pela sindicância, né? E a gente sabe que tem muitos problemas, tem muitos desafios, né? Hoje as pessoas estão cada vez mais cuidando da sua saúde mental, a depender da profissão que exercem. Mas como você se descobriu síndica de fato? Na realidade, posso começar de onde tudo começou, claro. No caso. Então, assim, né? Como eu me descobri síndica, né? Obviamente que tem uma passagem anterior, que no caso seria uma situação de moradora, né? E na grande maioria se inicia assim, porque a gente precisa, né, ter uma gestão coesa, coletiva, uma gestão unida. E na época, né, no meu condomínio, eu comecei como síndica orgânica, mas antes eu comecei no Conselho Fiscal, né? Iniciei no Conselho Fiscal. Por quê? Porque naquela época o síndico estava enfrentando muitos desafios por parte que não havia unidade, conselho e síndico. E a gente sabe que hoje, para um condomínio, né, ter essa, digamos assim, essa gerência muito mais eficiente, precisa andarem unidos, né? Para poder a coisa andar. E aí, na época, não andava. E aí, então, eu vou ajudar esse síndico. Eu quero ajudar esse síndico a gerir o nosso condomínio e dar um apoio a mais a ele para que realmente as coisas comecem a acontecer. E aí, fui para o Conselho Fiscal. Partindo do Conselho Fiscal, eu comecei a tentar entender como é que funcionava a engrenagem, né? E também a minha função. E aí, estudando, obviamente, lendo, né? Me aprofundando, qual seria a minha função naquela unidade, eu comecei a participar de algumas tomadas de decisões, né? Comecei a participar também de situações de manutenções, né? Então, eu sempre estava ali querendo saber de uma forma de ajudar e não de me intrometer, obviamente, no sentido de ingerência ao síndico, né? Mas na minha descoberta, assim, de querer entender, né? Eu sou muito curiosa, então eu queria entender a engrenagem, como funcionava. Isso na época como conselho fiscal, né? Então, houve situações na época que o síndico começou, né,
a trazer alguns orçamentos que eu, obviamente, já inteirada do assunto, né, comecei a desconfiar junto com o conselho, e aí a gente começou a fiscalizar mais, né? E aí você sabe que síndico às vezes não gosta, né, daquela fiscalização muito efetiva, né? O síndico que não gosta é o síndico que, obviamente, não está trabalhando de forma 100% correta, porque quando o síndico tem, né, a ajuda de um conselho fiscal, então aquilo ali é natural. E isso até resguarda a gestão dele, né? Perfeito. Então, assim, quando a gente começou a questionar alguns orçamentos e trazer outros orçamentos, a gente começou a sentir que a gente pisou num calo, sabe? Assim, digamos assim. E aí, houve uma situação onde a gente também descobriu na época que ele estava fazendo uso da sua unidade como comércio. E aí foi onde a coisa começou a desandar, porque como que um síndico, né, que vai exigir que os condôminos respeitem o regimento interno se o próprio síndico, em convenção em regimento, que na época era proibido, na época não, é proibido, estava fazendo uso, né? Estava passando por cima das leis do condomínio. Então, houve uma situação que foi levada para a Assembleia, e lá na Assembleia, né, ele renunciou, pois ele achou que ele queria continuar com o comércio e infringia as normas do condomínio, então, né, não tinha como continuar. E aí ele renunciou. Quando ele renunciou, o presidente do conselho na época assumiu, não querendo, uma semana depois teve a Assembleia. E aí todo mundo olhou para a Giane. Todo mundo olhou para a Giane e eu fiquei assustada. Eu disse, gente, mas e aí? Como assim? A bola é tua? Eu disse, mas gente, eu não tenho nenhum tipo de domínio sobre a gestão de condomínio. Eu sou uma simples locutora radialista. Obviamente que eu fazia parte do conselho, sei de algumas situações, mas ainda não tenho esse preparo para assumir um condomínio da magnitude que é o nosso. Não, você é capaz, você consegue e tal. E naquela, digamos assim, motivação, né, dos moradores, né, que já me conheciam, né, que sabiam que eu estava, né, anteriormente ajudando o ex-síndico a gerir o condomínio de uma forma que estava dando resultados, então eles colocaram, né, no meu colo a responsabilidade. Pega que o filho é teu, vai cuidar. Vai cuidar. E aí eu conversando com o meu esposo, que é um dos grandes incentivadores, assim, da minha profissão, né? Que legal. Que é uma pessoa, assim, que, nossa, foi uma pessoa, é um pilar muito importante hoje para a Giane ser uma síndica em destaque, né? Graças a Deus a gente consegue estar entregando resultados. Eu acredito muito a ajuda do meu esposo, da minha família, né, que acreditou em mim, disse que você vai conseguir, você vai estudar, você vai se capacitar e você vai se diferenciar no mercado. E aí foi quando eu assumi, né, essa grande missão, fui me capacitar sim, fazer cursos, né, entender a parte da engrenagem mais específica em si, porque ser síndico hoje, né, profissional, é muito mais do que aquele síndico, como as pessoas sempre falam, né? Pagadores de contas, sim, né? Sim. Que fazem aquele básico, né? Hoje ser síndico requer e exige muito profissionalismo, até porque a gente está lidando com vidas, né? Está lidando com o patrimônio das pessoas, então a gente precisa se capacitar cada vez mais. E graças a Deus, eu me descobri uma síndica, assim, que ama o que faz e que os desafios me motivam, sabe, Thalita? Quando, por exemplo, eu tenho um desafio de repente pegar um condomínio que está com vários problemas, eu não como, muito pelo contrário. Aquilo ali para mim é o que salta os olhos. É o que te motiva. É o que me motiva, porque hoje você pegar um condomínio que está nascendo com tudo fluindo prontinho, de uma forma novinho, com cheirinho de... É muito bom. Mas não me motiva. Eu gosto de desafios. Eu gosto realmente de transformar vida e lares em um local assim de entrega
de qualidade para os moradores e para os condôminos. Que coisa maravilhosa. E é interessante porque você falou que desde a sua época enquanto conselheira, você já estava se preparando, já estava estudando, sem sequer ter a pretensão de se tornar síndica. Então, você já estava estudando desde o momento que você assumiu enquanto conselheira. Já daí também, assumindo essa importância e a responsabilidade de ser uma conselheira, né? Porque, assim, infelizmente, nem todo mundo tem essa noção do que é ser do conselho, do que é ser síndico, a função de cada um, as divisões, né? A responsabilidade que o síndico carrega nas suas costas. Estar atenta a toda essa dinâmica condominial, que não é só pagar contas, muito pelo contrário. Hoje em dia, gente, não é mais isso, né? Eu acho que nunca foi, mas com a descoberta, com a evolução, com a atenção que a carreira está tendo, está cada vez mais nítido e notório que não é sobre pagar contas, né? Tem todo um contexto ali geral. E que bom que você já veio, né, estudando para isso e acabou talvez assumindo essa função até com a maior clareza, porque você já vinha aí da gestão, não é isso? Com certeza. Até porque a gente precisa, quando a gente se propõe, né, a fazer algo, a gente tem que entregar o nosso melhor, né? Entregar o meu melhor é sair da zona de conforto mesmo, né? É tentar entender qual a minha função naquela situação, né? Entregar um profissional para que as pessoas elas consigam enxergar em você um excelente profissional e para que você realmente possa, enquanto gestor, receber justamente essa, digamos assim, esse reconhecimento, né? De que você está entregando um trabalho de excelência. Então, logo quando eu me tornei, e você falou muito bem, quando eu me tornei, né, membro do conselho, eu procurei saber qual era a minha função justamente para poder entregar o meu melhor, porque as pessoas depositaram em mim aquela confiança, Sim. votaram em mim. Sim. Né? Então, assim, obviamente a gente fica aqui deixando para as pessoas, para os síndicos e síndicas, gestores, né, que estão iniciando, né, que são orgânicos, que estão iniciando, até os próprios conselheiros, né, que possam simplesmente não só entregar o básico, né, que é assinar aquele livro de prestação de conta ao final do mês, mas entender a dinâmica mesmo da engrenagem do condomínio, porque às vezes você se descobre um gestor, né, assim como eu me descobri. Exato. Então, é muito interessante esse ramo. E assim, eu sou muito feliz com o que eu faço mesmo. Coisa boa. Então você é do tipo que topa o desafio. Topa o desafio. E aí, logo que você assumiu a gestão, né, enquanto síndica, qual foi o maior desafio que você teve que enfrentar? Pronto. O meu maior desafio, Thalita, foi regularizar o meu condomínio, meu sistema de combate a incêndio. Né? Era a minha prioridade. Sempre foi a minha prioridade salvar vidas. Né? E quando eu falo salvar vidas, é estar atento, né, a todas as situações de risco. Sim. Né? Então, eu sempre gostei de trabalhar na antecipação. Né? Prevenção. A prevenção, né? Exatamente. Então, assim, o condomínio não tinha sistema de combate a incêndio. Condomínio relativamente novo, bonito, tudo direitinho, entre aspas, né? Então, o meu maior desafio foi a aprovação do ABCB. Eu passei durante 1 ano trabalhando, né, para fazer a regularização de todo o sistema de combate a incêndio daquele condomínio e entreguei, né, o ABCB aprovado e todas as demandas de ordem estrutural, física. Eu deixei o condomínio totalmente regularizado em todos os quesitos, desde a manutenção, desde a parte do sistema de combate a incêndio, inovação, tecnologia. Então, o meu desafio foi transformar aquele condomínio em um condomínio de excelência. E a valorização dele é assim absurda, sabe? O antes e o depois que eu tenho, né, que eu gosto muito de registrar e eu acho muito importante que os síndicos façam de forma regular. Fazer um portfólio seu antes e do depois é algo assim fenomenal. E que faz parte da comunicação. Exatamente. Né? Então, assim, o meu maior desafio realmente foi regularizar o sistema de combate a incêndio, que estava inoperante, e eu consegui, com muito trabalho, sabe, com muita paciência. Foi um caminho bem difícil, porque o condomínio ele precisou
mexer nas estruturas, né, dos hidrantes que não comportavam a distância ideal, a parte de sprinklers, né, que precisava ter algumas situações, então placas, porta corta-fogo, a parte documental também do condomínio, enfim, foi o maior desafio e que hoje, né, com o aprendizado, se tornou para os outros condomínios uma facilidade muito grande, porque eu já sei todos os caminhos, eu já sei como seguir, eu já sei quais são as diretrizes, né, para conseguir o AVCB. Então, assim, na prática, realmente meu maior desafio foi esse e eu consegui com muito êxito. Então você já chega no condomínio e já vai mudar essa parte aí de combate a incêndio, já né? chego chegando. E é interessante que, assim, as pessoas às vezes elas estão preocupadas em só ter aquele documento que diz que você está regular, né, no Corpo de Bombeiros. Mas, gente, vocês não têm noção de que como é sufoco, como é um caso sério acontecer de fato um acidente no seu condomínio, um incêndio no seu condomínio, como a gente vê o tempo todo aí. Uma crescente, né? Entrevistas sobre isso, o tempo todo passa na televisão sobre isso, essa questão do aumento, principalmente fiações antigas e que pegam fogo, às vezes um carregador de celular. Então, assim, é tão importante quando a gente coloca isso no sentido de que realmente aquilo que a gente regularizou tenha um efeito de fato de salvar vidas, né? Não que a gente fique só preocupado com a documentação em si, mas no efeito prático daquela situação, que se caso ocorrer, eu vou ter todo um aparato ali para que eu consiga salvar essas vidas que ali residem, né? É de extrema importância isso, e foi muito bem a sua colocação e essa preocupação que muitas vezes, e infelizmente, é negligenciada. É verdade. E aí me diga uma coisa, você fala sempre que é apaixonada, mas qual a sua maior lição enquanto síndica? Né? O que é que te movimenta nessa paixão? Por que toda essa paixão em ser síndica? E qual é a maior lição que você carrega na sua vida depois da sindicância? Na realidade, é a entrega, né, do meu trabalho e a resposta que eu tenho dos condôminos para essa entrega. Então, assim, quando eu vejo, né, as pessoas, né, me agradecendo, quando eu vejo o reconhecimento, quando eu enxergo que o meu trabalho está sendo reconhecido e que isso, né, não deixa de ser um combustível diário, porque hoje um síndico ser elogiado é muito difícil, né? As pessoas, elas temem, né, elogiar um síndico publicamente, porque as pessoas, elas têm uma resistência, né, de talvez reconhecer o seu trabalho. E o meu combustível mesmo, assim, o que me motiva e o que me deixa muito feliz é quando eu vejo o reconhecimento, quando eu vejo as crianças, né? Quando a gente faz alguma ação, né, social dentro do condomínio, que as crianças chegam, né? Essa é a minha síndica, ela que transformou meu lar, ela que valorizou meu patrimônio, sabe? Isso é uma resposta muito significativa para a gente. Então, o que me motiva, o que me apaixona é justamente a entrega de resultados dos moradores na fala, no cotidiano, quando me chamam para um café, quando chegam com presente, sabe? Isso é algo assim fenomenal. E como eu transformo vidas, e quando eu falo transformo vidas, é no sentido de que eu estou entregando, né, um lar harmonioso, um lar respeitoso, onde as pessoas elas possam conviver no seu ambiente de forma pacífica, cada um se respeitando. Já para você ter uma ideia, Thalita, eu estou no meu condomínio, que eu estou síndica há quase 5 anos, eu esqueci qual foi a última notificação que eu mandei para o condomínio. Se você me perguntar qual foi a última, eu não recordo. Porque as pessoas elas começaram a entender a importância de conviver em harmonia, a importância de obedecer uma legislação, que no caso é o regimento interno, a comissão, a importância como é você viver dentro de um ambiente de civilidade. E eu não esqueço, eu juro para você, eu esqueço qual foi, a multa eu nem lembro. Quiçá a notificação. Por quê? Porque isso é uma gestão, sabe, que está dando certo. Então, nas assembleias de reeleição, é algo assim que eu fico, meu Deus, e agora? Será que vai aparecer alguém? E aparece porque é uma coisa que flui, sabe? Então, assim, obviamente que essa participação dos condôminos tem,
né? Mostrar para a gente que está dando resultado, que a nossa gestão está funcionando, é algo assim que me deixa muito prazerosa. Ou seja, quando você é reeleita ali você tem o seu certificado de que, poxa, eu estou fazendo um bom trabalho, né? E já teve alguma situação que você quase desistisse da sindicância? Desistir, talvez de forma pessoal, não profissional, mas pessoal, de tentar, né, dar uma atenção maior para a família, para os filhos, né? Porque demanda muito tempo. Demanda muito tempo, então, de forma pessoal, familiar, sim, me dedicar mais, sabe? Mas profissional, não. Nunca ninguém conseguiu tirar de mim essa força. E essa vontade de seguir essa carreira na profissão, né? E caso inusitado, já aconteceu alguma coisa que você olhou, meu Deus, o que é isso? O que é que eu vou fazer? Como eu vou resolver? Casos de condomínio mesmo, porque a gente sabe que condomínio, a dinâmica é ali todo santo dia aparece uma coisa para ser resolvida, né? Eu costumo brincar dizendo que quem não gosta de tédio, busque alguma coisa na área condominial, seja na sindicância, na assessoria jurídica, como prestador de serviço, mas quem não gosta de tédio, todo dia vai ter uma coisa para você resolver na área condominial. Já aconteceu algum caso inusitado? Sim, Thalita, aconteceu um caso extremamente inusitado na época do meu condomínio, logo quando eu comecei, um pouco mais de um ano. Tudo estava fluindo, estava tudo ok, né? As continhas pagas, manutenções em dia, todo mundo feliz, etc e tal. Só que 6 horas da manhã, acordei... Foi desse do seu condomínio que você reside? Do meu condomínio que eu resido. Na época eu era só síndica orgânica. Eu escutei um barulho de telefone tocando lá no meu... Eu achei que eu estava até sonhando, sabe? Continuei lá dormindo e insistentemente quando eu despertei, era o celular do meu esposo, era o meu celular tocando, era o interfone tocando e parecia que o mundo estava acabando. E meu Deus, o que é que está acontecendo? E eu olho aqui, mais de 1000 mensagens no grupo do WhatsApp do condomínio, era 300 ligações do porteiro, nos 50 ligações da vizinha. Pronto. Acabou o mundo. Colapsou o condomínio e não sabe, estava dormindo Meu Deus, no meu sono de desespero. princesa. Naquele momento, Thalita, faltou chão. Ai, meu Deus. O que foi que aconteceu? Algo muito grave Muito aconteceu. grave. Então, eu rapidamente acordei, o que é engraçado, porque nós mulheres, quando dormimos com o cabelo molhado, a gente sabe como é que a gente acorda, né? Você sabe. Sonhar disso. É um negócio assim, bruxa queca, literalmente. Então, eu acordei, eu não sabia onde é que estava a minha roupa, e eu coloquei o primeiro vestido que eu vesti, que era aquele vestido de dona de casa, né? Sim. Terrível, porque você, né? Tem seus momentos de dona de casa. Atendi a portaria, eu disse, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Dona Giane, o sprinkler estourou em frente ao elevador no 8º andar. Ai, meu Deus. Vocês sabem, né? Síndicos sabem como, ou se não sabem, não queiram saber o que é um sprinkler ativado. Ai, meu Deus. É muita água. É água que não se acaba. Meu Deus. E aí... E logo no elevador. De frente para o elevador. Imagina a vazão de água para o elevador. Então eu não sabia se eu corria, o que eu fazia. Eu fiquei em estado de choque. Eu saí da zona de conforto. Estava tudo perfeito. Como fazer, como agir. O síndico orgânico, obviamente, sabia de algumas situações, até porque eu tinha feito treinamento de brigada de incêndio, sabia onde que fazia o estancamento daquela água, né? Como é que eu iria agir? Mas na hora, Thalita, dá um sim, um nervosismo, né? E assim, é muito vaidosa, eu disse, eu vou ter que sair assim, eu não vou, vai dar tempo eu arrumar meu cabelo, né? Vou botar um batom, desci. Do jeito que eu desci, meio escovado os dentes, eu tinha escovado, porque eram 6 horas da manhã. Quando eu cheguei no 8º andar, tava assim, várias mulheres com rodo, não sabiam para onde colocar água. Jesus, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Salva a pátria. O que é aquela água? E naquele momento eu pensei, gente, será que tem alguém preso no elevador? Porque muita vazão de água, o elevador travou. E se tivesse alguém dentro do elevador, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? E descendo água para dentro do elevador. Era muita água, Thalita. Então eu entrei em pânico. E aí, para eu estancar aquela água no registro, eu precisaria abrir o shaft.
que tem um cadeadozinho, porque o shaft é um local muito sensível e perigoso para as crianças, né? Então, eu tinha que pegar a chave para ligar o shaft para fechar o registro para acabar a vazão de água. No que eu desço, no outro elevador, que eu, assim, pensei, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu comecei a passar mal. Bateu uma crise de ansiedade, aí tinha uma moradora dentro do elevador comigo, e eu olhei para ela e disse, eu vou desmaiar, eu estou passando mal. Ela, você não tem o direito de desmaiar, você não vai passar mal. E ela começando assim, de uma forma bem bope. Bem bope mesmo. Aí eu olhei naquela hora, me assustei. E voltou assim. Voltei assim, ela, você não vai passar mal. Johnny, olha pra mim, você não vai passar mal. Porque eu acho que ela pensou, se você passar mal, quem vai ser um líder aqui pra nos orientar. E aí, naquele momento, eu consegui voltar assim, consegui resolver a situação, né? Mas foi algo assim que realmente foi um start para eu entender que ser síndico é um desafio muito grande e que a qualquer momento você vai passar por um momento de estresse, você tem que ter muito autocontrole. E aí foi quando eu comecei a trabalhar esse meu autocontrole, comecei inclusive até simular situações para que eu pudesse agir diante de algumas situações, seja queimando uma bomba, né? Seja eu tendo que subir lá na laje, para ver a parte, né, de cisterna e de caixa d'água, enfim. Eu comecei a simular, justamente para que quando houvesse, graças a Deus, não houve mais, eu tivesse um controle emocional muito maior. Por isso que é importante a gente sempre estar se capacitando para que nessas situações a gente possa entender o quão importante a figura do síndico é para tranquilizar, né, e para poder resolver aquela situação de uma forma, né, mais, digamos assim, mais profissional. Não que eu não tenha sido, mas realmente me pegou de surpresa. Mas como foi essa virada de chave, assim, vou decidir ser síndica profissional agora? Como eu já estava há um bom tempo como síndica do meu condomínio, e as pessoas viam o resultado da minha gestão, elas começaram a dizer, eu vou te indicar para condomínio de fulano. Ou então, moradores que tinham unidades lá e que moravam em outros condomínios, que também, né, presenciavam a minha gestão e que viam que era uma gestão de excelência de resultados, começavam a ligar para mim pedindo dicas. Jane, o síndico tá aqui, não está fazendo isso, o que é que eu posso fazer? E aí eu comecei a meio que assessorar alguns moradores nas suas demandas de outros condomínios, né? E aí houve uma oportunidade de fazer uma entrevista, né, em outro condomínio, e aí fui eleita síndica desse outro condomínio. E aí eu me vi, né, já no segundo condomínio, né, e aí foi quando eu comecei realmente a ter o start de que eu poderia crescer profissionalmente naquele ramo. E aí pronto, aí deslanchou. E ali você viu um nicho, viu um mercado, viu oportunidades. Oportunidades, assim, reconhecimento, e aí uma coisa foi puxando outra, né, já estamos seguindo para uma outra. Hoje eu tenho uma assembleia, inclusive, para ser eleita em um outro condomínio, passando pela fase seletiva, né, para que eu pudesse ser indicada já como a síndica daquele condomínio. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra, né? A propaganda, né, que você faz da sua gestão, quem vai divulgar e difundir são os próprios condôminos, né? O boca a boca tem seu valor. O boca a boca tem muito valor. Então, assim, foi basicamente assim que eu comecei e estamos aí disponíveis para os novos desafios. Então, são 5 anos de profissão? É isso, 4, 5 anos de profissão já. E que conselho você daria para quem está iniciando, para quem decidiu ser síndica agora, para quem está agora nesse mercado, conhecendo o mercado ainda, ou está como síndico no primeiro mandato? Então, qual seria seu conselho? O meu conselho realmente, sem dúvida, acredito que é o mais importante, que é se capacitar, profissionalmente falando. Conhecer realmente, né, a estrutura condominial como um todo, né, desde o direito condominial, desde a parte das manutenções, né, a parte de gestão de pessoas, gestão de conflitos. Então, assim, se capacitar cada vez mais, né, porque é um mundo, Thalita, você sabe, muito bem sabe, né,
é o mundo. Hoje a gente sabe que as manutenções do condomínio, elas são infinitas, né? Sim. Não são aquelas básicas de portão, sistema de câmeras, tem coisas internas, né? Que às vezes eu conversando em grupo de WhatsApp de síndicos, que eu falo que tem manutenção, as pessoas, mas precisa fazer manutenção disso? Sim, gente, existe manutenção disso. Então, assim, é se capacitar, porque a gente precisa se profissionalizar para que o nosso ramo, para que a sindicatura ela tenha força no mercado, para que as pessoas enxerguem o síndico como um profissional realmente importante e que, né, capacitado esteja, né, conseguir entregar excelência no trabalho. É isso. Jeane, eu queria muito te agradecer pela sua presença aqui conosco. Sem dúvida, uma história de grande valor, uma história que realmente traz aí até inspiração para você que quer se tornar síndico. Então, se capacite, conheça melhor sobre aquilo que você quer se envolver, sobre as suas responsabilidades e também sobre as suas limitações. Muito obrigada mais uma vez. Thalita, muito obrigada a você, né, pela oportunidade. Já falei para você que você realmente é um diferencial no ramo para a gente se inspira muito, né, nas suas dicas no Instagram. Eu sempre estou lá olhando o Instagram da Thalita, porque a gente aprende também, né, com a experiência dela. E assim, gente, olha, dizer para vocês que é muito gratificante fazer parte hoje da sindicatura do Estado do Ceará. Muito obrigada mesmo e que Deus nos abençoe na nossa missão. Amém, amém, parabéns. Obrigada.